Estamos ao vivo pelo TikTok para mais uma live especial. Vamos que vamos, mais uma live com o tema Deus não existe, prove. O ateísmo também está errado. Vamos que vamos, mais uma live. Você que nos acompanha aí do canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais lives como essas. Lembrando que todas as nossas lives estão lá no canal do YouTube. Vamos que vamos, vem conosco. E a galera já tá aí, firme e forte. Galera, vamos curtir a live. Deus existe, prova. É impossível provar a existência de Deus e também é impossível desprovar, galerinha. Não tem como. Agora a questão é, vocês sabem por que não tem como? Eliseu outro dia te chamou de louquinho do bairro. Será? Eu acho que isso aí é porque ele não alcançou meu nível de conhecimento. Entendeu? Eu acho que pessoas que falam de outras pessoas são pessoas rasas. Pessoas rasas. E eu já passei dessa fase, sabia? Às vezes a gente tem certo tipo de ideias que as pessoas não concordam. E isso mexe com o ego delas. Entendeu? Sabia que a pessoa ela só ataca a outra pessoa quando ela se sente incomodada com alguma coisa que você fala? Sabia disso? Vocês sabiam disso, sim ou não? Porque se eu não te incomodo, por que você falaria de mim? Isso é bem óbvio, né? Compartilha aqui com a galera também. Vocês, galera, compartilhem também. Mas esse mesmo cara que me chamava de louquinho do bairro, era o mesmo cara que participava das minhas lives antes, sabia? Quando eu seguia basicamente a mesma ideia dele. Sabia disso? Olha que interessante isso. Às vezes quando a gente sai da bolha da pessoa, ela se incomoda, pô. Isso é super normal. Beleza? Às vezes também as pessoas se apegam muito a essa questão, né? Essa questão de internet, né? Já fui ateu, pô. Igual eu falei pra você, já fui ateu. E essas mesmas pessoas que hoje me julgam, né? Que enchem o saco em live, eram as mesmas pessoas que participavam das minhas lives, ficavam aqui enchendo meu saco. Enchendo meu saco não, né? Concordando comigo, né? Já prestaram atenção que em live de ateus, eles não discutem, eles são amigos, né? É igual crente religioso, né? Quando junta aqueles ateus ali da plataforma, eles ficam ali concordando um com o outro, né? Interessante isso. Não tem discordância. Mas é isso aí. Às vezes as pessoas elas não compreendem muito o Cid, não. E tá tudo bem. É assim mesmo. É a vida. Galera, eu fui me aprofundar nessa questão da descrença. Vocês já se aprofundaram na descrença? Já? Nessa questão da descrença? Já se aprofundaram? O descrente ele deveria estudar um pouquinho essa questão da descrença, né? Ele foca muito em estudar a Bíblia, pegar versículos isolados, eles ficam muito nessa questão, né? Mas eles não buscam, tipo, entender a descrença deles, né? Deixa eu trazer algo bem interessante para vocês aqui, deixa eu ver se está aqui. Vocês sabem o que é uma descrença? Às vezes eu pergunto muito para vocês o que é uma crença, né? Às vezes eu pergunto muito para vocês o que é uma crença. E o que é uma descrença? O que seria uma descrença? Vocês conseguem? Deixa eu ver. Aqui, ó. Mano, eu estudo, tá? O louquinho estuda aqui, ó. Isso aqui aparece Eu fiz um breve estudo do que seria a descrença. E eu descobri algo bem interessante.
A descrença, basicamente, ela tem a ver com a decepção. Descrença é, portanto, a ausência de crença, a falta de fé ou a perda de confiança em algo ou alguém. Ou seja, é algo irrelevante a descrença. Cara, é a pena isso, né, cara? A descrença é algo irrelevante. Descrença. Descrença é a falta de crença, fé ou confiança em algo ou alguém. É basicamente a mesma coisa da crença. A crença é a mesma coisa, só que ao contrário. Resultando em incredulidade, ceticismo e recusa em aceitar algo como verdadeiro. Pode referir-se à ausência de crença religiosa ou a uma perda geral de fé após decepções. Eita! A descrença, ela vem após uma decepção. Interessante, é por isso que muitos crentes religiosos chamam os ateus de revoltados, né? Levando à dúvida e incerteza. A crença, ela está ligado a descrença, na verdade, ela está ligado à dúvida e à incerteza. Ou seja, o Cid está certo. O Cid está certo. O descrente, ou seja, o ateu, ele não sabe de nada. Não sabe. Infelizmente, o ateu não sabe. Perda de confiança. Perda de confiança. A descrença pode surgir após experiências negativas ou decepções, levando à perda de fé e confiança. Interessante, né, galera? Isso não é interessante? Aí tem muitos ateus que ficam chateados com o Cid, quando se traz essas coisas. Por quê? Como o Cid transcendeu o ateísmo, eu consegui pensar fora do ateísmo. Diferente de muitos crentes religiosos, né, que não conseguem sair da bolha ali, não conseguem pensar fora disso ali e fica reagindo aos ateus. Vocês deveriam estudar o Deus de vocês, cara. Deveriam estudar o Deus de vocês, né? Acho que eu vejo muitos crentes ignorantes da divindade que eles acreditam, né? Eles não sabem ali, eles não conseguem compreender o que seria Deus. E Deus, dentro da ideia mesmo, Deus, é uma ideia bem interessante, pô. A ideia de Deus é uma ideia bem interessante. A questão é que as pessoas, elas preferem viver na ignorância, elas preferem ficarem acreditando nos outros, entendeu? E é por isso que elas acabam sofrendo entre aspas, né? Essa questão da crença também, ela é bem poderosa. A crença, eu costumo dizer que a crença, ela é algo poderosíssimo. Poderosíssimo. Sabe uma coisa que eu analisei também, galera? Não sei que vocês que passam em live aí, vocês que ficam em live de ateus, mas o ateu, ele praticamente, quando ele vê alguém que pensa diferente dele, ele age bem parecido com um crente religioso. Ô Wesley, eu me aprofundei mais nisso, cara. Eu não, a crença para mim hoje em dia para mim a crença ela vai além disso aí, cara. Ela vai além disso. Porque se a crença ela fosse só essa questão aí, as pessoas elas não seriam crentes não, Wesley. Olha que loucura isso, cara. Se a crença ela fosse essa questão que você está trazendo aí para nós, praticamente as pessoas elas não seriam crentes. Porque isso aí é raciocínio lógico, né? Então, para mim, a crença ela é algo sentimental, é algo mais forte. Ela está ligada ao sentimento, é uma realidade mesmo assim. Pessoa que tem uma crença em alguma coisa, ela leva aquilo como uma verdade absoluta. E eu tenho para mim que é algo inconsciente, Wesley. Tenho para mim que não é nem algo consciente assim da pessoa, né? A crença é algo mais, além de ser emocional, ela é algo sentimental. Então, assim, acho que é muito raso. Não só a questão do que o Google traz para a gente ali,
né? A descrença também é basicamente o oposto, mas basicamente a mesma coisa também, entendeu? Então, é algo mais profundo, porque a crença, ela é uma certeza, entendeu, Wesley? A crença, ela é uma certeza. Ela não, né, tipo, até essa questão da comprovação, beleza, mas a crença, ela é uma certeza, assim, absoluta, né? É o que a pessoa acredita mesmo. A pessoa leva para a vida dela ali como um, né? Tipo, é por isso que eu falo que é irrefutável. Então é mais profundo, né, filho? Ó, se você for analisar, quantas pessoas acreditam em Deus, Wesley? E quantas pessoas ficam defendendo essa ideia? Aí por aí você já tira, entendeu? Quantas pessoas ficam defendendo essa ideia? Por aí você já tira, cara. É uma verdade absoluta. E por mais que você fala, traz questões aí que a gente traz e tudo, a pessoa, ela não muda de ideia, cara. Até o mudar de ideia é algo pessoal, é um questionamento pessoal, né? Você chegou a estudar essa questão da descrença também, Wesley? A questão da descrença. A descrença é parecido com a crença, cara. Olha lá, o Cristiano falou exatamente isso, exatamente. A crença é uma verdade absoluta para a pessoa. Fala, Rodrigo Pacheco, tamo junto. Ficar em cima do muro também não é uma posição madura. Eu não fico em cima do muro, sabia, Lebzep? Eu tive um entendimento de todas essas questões, cara, do que é Deus, do que é crença, do que é descrença. Tudo gira em torno do saber, né? Do conhecimento. É igual o Wesley estava colocando aí embaixo aí. Você tem que aprender, entender como é que funcionam as coisas. Viu? Não é simplesmente acreditar ou desacreditar. É realmente entender como é que funciona a coisa. Viu? Você tem que entender. Então, basicamente, eu nem fico em cima do muro. Eu entendi o que é a ideia de Deus, o que é o ateísmo, o que é o teísmo. Então, poucas pessoas buscam entender o que é uma crença, o que é uma descrença. Ninguém sabe. As pessoas ficam discutindo, brigando, mas ninguém sabe. Basicamente, a maioria das pessoas elas nem sabem do que estão falando. Nem é agnóstico, cara. É isso que eu estou falando para vocês. Nem é agnóstico. Não sou ateu, não sou agnóstico, não sou crente religioso, não sou cético. Porque eu transcendi isso tudo. Tem muito mais evidência que Deus existe do que não existe. Eu estive analisando essas questões da evidência. Eu também eu busquei o que é evidência aqui, sabia? Eu vejo muitos ateus falando assim, não acredito em Deus porque não existe evidência. E eu dei uma pesquisada aqui também, ó. Dei uma pesquisada também do que é evidência. O que seria evidência? Evidência refere-se à qualidade daquilo que é manifesto, claro e inquestionável, ou a algo que serve como prova ou indício de uma situação ou existência. É o que permite verificar fatos, validar informações e confirmar percepções, sendo um termo amplamente usado em contextos científicos, legais e filosóficos para justificar crenças e tomar decisões. Olha que é uma evidência. Mas eu acho que muitos ateus não entenderam isso daqui, né? Por isso que eles falam que precisa de evidência, né? Deus é uma emanação da mente humana. Com certeza, Wesley. Com certeza. Peraí, já te subo, Wesley. Qual medicina fala na sua... Só Deus pode curar você. Religioso é interessante, religioso. Por meio da razão e da lógica se chega em Deus, mas o ateu só acredita em fatos empíricos. Pior que não, Lebzep. Pior que não. A descrença, galera, praticamente é a mesma coisa da crença. Se vocês for estudar um pouquinho das leis herméticas ali e tal, você vai entender o que você está falando. É basicamente a mesma coisa. Não tem diferença não. O crente e o descrente, eles são idênticos, assim. Idênticos em tudo, na verdade. Fala, Wesley, meu querido, bom dia. Bom dia, Bom versão dia. brasileira Cid Brasil. Antigamente eu falava isso também, cara, que acreditar em Deus era mais lógico do que não acreditar em Deus.
E eu tava falando de crença. E aí, Wesley? As pessoas elas ficam confusas quando você pensa diferente da bolha, né? Elas ficam bem confusas. Eu acho isso bem interessante. Você pensa além dos demais. Você tem uma ideia diferente. Além dos demais, eles ficam confusos. Interessante isso. Então, mas a questão da crença ali, cara, que você colocou ali, assim, é bem parecido com o que o Google traz pra gente. Só que na minha visão, o Google é muito raso, né? Acho que a crença ela vai além de acreditar em uma coisa e além de acreditar numa ideia, sei lá. É algo mais profundo. Eu digo porque eu já fui um crente religioso, então ela está ligada à ignorância, de certa forma, mas é uma certeza, é uma verdade absoluta, na verdade, é uma certeza mesmo. Eu digo que é algo meio assim, meio infantil, sei lá, infantil. A descrença também eu vejo da mesma forma, é algo infantil também, a descrença. Inocente pelo culpado. Eu queria que um teólogo me mostrasse aonde que Jesus autorizou Paulo a julgar que não vai pro céu. Os caras são foda. E aí, Wesley, tem andado nas lives dos ateus? Oi, não entendi. Você tem andado nas lives aí dos ateus? Não, nunca mais, cara. Eu já tô Tá saturado. evitando. Tô evitando perder tempo. Eu achava que Mano, essas lives eram uma coisa e na verdade é outra. É é só outra. um campo, um localzinho vou botar assim, de ativista Ó, que quer atenção. olha, é isso mesmo, exatamente. Perfeito, cara. Perfeito. Eu percebi, o cara que pensa, assim, o cara mais filosófico, um cara que pensa fora da caixa, e tem um entendimento, ele fica saturado muito rápido, né? Você quer Mano, trazer a novo. gente não tem bola de cristal, a gente não sabe quem são as pessoas, então dá a oportunidade de conhecer. Quando conhece e vê que é uma perca de tempo, simplesmente se afasta. É, exatamente, Wesley. Perfeito, cara. Perfeito. Você é um dos poucos caras que eu vejo que tem uma mente aberta assim para debate, para trazer novas ideias, para trazer um raciocínio lógico. São poucas. A maioria quer lacrar, né? É, é como eu, é como a gente vê. Eu vejo que. É a realidade. Ô Wesley, analisando essa questão aí, como é que tu chegou nessa questão aí, né? Que você tinha até colocado ali que Deus ele é emanação da mente humana, mas a mente humana, a própria mente humana é uma emanação também, cara. Como é que você vê isso? Bom, todos nós temos uma realidade pessoal, certo? Uhum, Essa realidade pessoal, quando se torna em grupo, ela passa a ser a verdade. uhum, Então, há muito tempo atrás, 2 mais 2 só é 4, porque matemáticos, no princípio, entraram em comum acordo de que o resultado é 4. eu acho muito top essa questão que você traz. Eu acho muito top. Pode continuar. Tudo parte de uma base, né? A base inicial. E parece bobo, porque a gente estamos numa perspectiva onde tudo já está pronto, Uhum. tudo já está preparado e definido, Cara, eu e acho ainda top. queremos complicar de alguma forma. Cara, eu acho isso aí top demais também, isso aí que tu traz, cara. Como é que tu chegou a isso, cara? Porque assim, eu cheguei a isso, às vezes eu vejo. Não sei se tu. Eu acho que tu não chegou a ver um vídeo meu que eu falo exatamente disso que você está trazendo aí, só que eu trago de uma forma diferente. Eu falo que é o determinismo, né? Determinismo social. Por exemplo, o 2 mais 2 ser 4. Isso é um determinismo da matemática, é isso que você está trazendo. E de certa forma isso se tornou uma crença popular, uma crença social que todo mundo acredita nisso. Como é que você chegou a esse conhecimento? Foi através do raciocínio lógico, através do autoconhecimento? Como é que você chegou a Rapaz, essa por questão? incrível que pareça, eu cheguei a isso estudando o judaísmo. Caramba, cara, interessante. Você é um cara, assim, fora do normal, assim, dos demais. É um dos poucos caras que eu converso e que a gente tem uma linha de raciocínio, assim, parecida. Sabe uma coisa que eu sempre trago em live? Uma coisa que eu sempre trago em live foi uma live que eu fiz, não sei se você lembra, que eu te perguntei
que eu queria te fazer a seguinte pergunta. Com esse conhecimento todo que você tem hoje, se você ainda acreditava em alguma coisa. Aí você falou que você costumava falar do que você sabia e não do que você acreditava. Isso ficou muito marcado assim para mim. Que Porque, tipo bom. assim, Porque... pode falar, pode falar. Não, que bom que, querendo ou não, a minha perspectiva de mundo influencia e ajuda a pessoa de alguma maneira. Não que eu tenha, não que eu queira fazer proselitismo, que eu queira que as pessoas me sigam a minha ideia. Cada pessoa, ela tem uma realidade pessoal, tem sua perspectiva de mundo, suas crenças ou sua certeza. Porém, vivemos em uma sociedade que sabemos que somos pequenos e o outro tem sempre algo a oferecer. Uhum. E que bom que o que eu tenho a oferecer aqui contribui de alguma forma. Tu lembra que eu falei em live também que muitas pessoas elas não conseguem te compreender? Sim, eu sou responsável pelo que eu falo, e não pela deficiência intelectual que cada um tem. Eu gostei dessa aí também. Mas antes quando você subir em live, você já tinha essa perspectiva ou você foi aos poucos percebendo isso? Que eu, tipo assim, Fui fortalecendo, na verdade, eu já tinha, mas fui fortalecendo mais justamente com a experiência que fui obtendo, conhecendo pessoas, né? Mas eu uhum. já tinha isso já. Tu já viu Na também? verdade, o Wesley, ele é o meu perfil, o Wesley, ele ainda é o mesmo, desde Uhum, quando eu entrei no TikTok, as bases fundamentadas são a mesma, uhum. só enriqueceu em alguns detalhes, né, em cima dessa base. Trazendo essa questão que esse MR do Ali colocou aqui, ó, presta atenção no que ele colocou aqui, ó. Como acreditar em Adão e Eva se as provas científicas levam ao evolucionismo? Você já percebeu que as pessoas elas são ignorantes do que é ciência também, Wesley? Principalmente alguns tipos de ateus. Eles não sabem o que é ciência. Sim, sim, sim. Eu sempre costumo, já falei aqui na sua live, em algumas outras lives, que as pessoas confundem ciência biológica com filosofia. Adão e Ai. Eva, ela faz parte de uma filosofia judaica que traz princípios codificados para as pessoas entender a cultura deles. Não tem nada a Exatamente. ver com conceitos biológicos da formação do mundo. Então, Exatamente. quando a gente conta uma história, um conto para trazer uma mensagem, aquele conto não precisa ser verdadeiro ou ao pé da letra. Ele quer passar uma mensagem para a pessoa. Então, as Perfeito. pessoas ainda pegam a Bíblia hoje em dia e quer trazer esse conto, esse código judaico, como um meio de comprovar que o mundo iniciou daquela forma. E aí se depara com essas objeções, né? Uhum. Essa questão da ciência, cara, como é que tu vê a ciência hoje? Vamos ver se tu tem uma ideia parecida com a minha. Essa questão da ciência. Porque a ciência também é uma ideia humana também. Ela foi criada ali para ser uma ferramenta, né, até eu pesquisei no YouTube também, mas o YouTube é bem raso. Qual é a tua visão de ciência Cara, hoje em dia? a ciência, ela tinha um propósito de trazer conforto e segurança para o ser humano, Uhum, certo? E todos os objetivos de todos os cientistas no passado sempre foram essa. uhum, Às vezes, eles até disputavam o espaço de quem tinha uma descoberta que uhum, favorecia a humanidade de alguma uhum. forma. Mas hoje, a ciência já não tem mais esse objetivo. Boa. Assim como tem corrupção dentro da política, tem corrupção dentro da ciência biológica também. Um Uhum, exemplo disso é o coronavírus. uhum, Você viu que a corrupção dentro do campo científico fez grandes laboratórios disputar espaço para poder oferecer seu produto que não garantia nada. uhum. Caramba, Então, cara. eu vejo dessa forma Ma- atualmente, que foi a sua pergunta. Mas de um modo geral, assim, De modo geral, a palavra é, ciência, é tu acha que define bem? É bem definida a palavra ciência na sua visão? É bem definida? Conceito de ciência? não, Ó, não. moleque, isso, exatamente. Agora me fala o porquê que você pensa dessa forma. Olha, ah, tra- trazer o conceito da palavra ciência como uma observação de um todo
acho que a palavra não se encaixa bem, entendeu? Boa. A própria palavra assim não se encaixa bem. E quando, e quando a gente fala ciência, a gente só enxerga uma minúscula observação daquilo que a palavra ciência deveria representar. E aí estamos tratando somente aqui. Quando a pessoa fala de ciência, é como se matemática não fosse ciência, como se geografia não fosse ciência, Como se como se filosofia não fosse ciência. falar filosofia não fosse ciência. Caralho, da hora. Então tudo é ciência. Aí até o mundo, os conceitos Nossa, místicos em sim. nossa volta também é ciência. Que isso, E cara. aí você trazer a palavra ciência e limitar isso a isso que a gente está acostumado a utilizar, não se encaixa, não. Puta que pariu, Wesley. Agora os miola que ferrou agora, hein, mano? Pô, é difícil, hein, mano, encontrar gente assim, mano. Caralho. Que até, sei lá, fiquei meio desnorteado agora. É tão difícil encontrar a pessoa que pensa assim, né? Que consegue fazer um raciocínio em cima do negócio. É, complicado. Na verdade, sim, cara, eu estive analisando. A ciência, às vezes as pessoas falam assim, ah, você deve algo à ciência. Mano, a gente não deve nada à ciência, mano. Nada, nada, nada. A ciência, ela é simples, ela faz, a ciência, ela faz parte. Eu, não sei, eu nem, acho que eu não tenho nem palavras para falar sobre isso contigo, Wesley, porque a própria ciência, ela, ela só existe, assim, de certa forma, por causa da percepção do ser humano, por causa da consciência do ser humano. E aí, às vezes eu vejo as pessoas colocando a ciência acima das pessoas, sendo que é o contrário. Porque É, você está ciência certo. é Do estar ponto à de vista, parte. no meu parecer, você está certo, porque se não houver ser humano, não há ciência. Exatamente, cara. Exatamente. E eu vejo muitos ateus se Tudo em apegando à nossa ciência. volta, tudo em Pode nossa falar. volta só existe por causa de um observador. Exatamente. Exatamente. Então, até o conceito de Deus, que é o tema da live, se Deus existe, prove. Deus existe porque o ser humano existe, Exatamente. Perfeito. entendeu? Cara, Porque essa aplicação de existência é nós que damos, exato. certo? O Cara, é conceito de, profundo. aliás, é nós que damos, assim como realidades, é nós que fazemos a realidade. Cara, isso é muito profundo, cara. E se a pessoa saber diferenciar isso, ela vai saber diferenciar o que é existente, o que é real e o que é verdadeiro, que são três coisas totalmente distintas. Cara, trazendo essa questão que você acabou de trazer, Wesley, a realidade ela é um conceito humano, cara. A realidade não é, Sim, a realidade não é o que o ser humano fala que é. Ai, que loucura isso, mano. a realidade ela é toda aplicação de opção ou não que o ser humano faz para si. É a perspectiva que o indivíduo tem sobre o mundo. Aí Exato. entra aquela questão. Ah, eu tô numa. A minha realidade é difícil. Não tem, as pessoas não falam isso. Minha Falam. realidade é difícil. Aí eu costumo dizer, sim, a sua realidade é difícil. Mas assim como você tem um potencial de estar dentro dela, você tem um potencial de corrigi-la. E a única forma de corrigir é o saber. Saber por que você está passando por isso. Se você ficar no campo depressivo, obscuro, dando uma de coitado, e não querer realmente mudar isso, você vai entrar naquilo que os religiosos chamam o inferno pessoal. Exato. Exatamente. É nessas horas que eu vejo que aquela questão. Não sei se você estudou sobre o Hermes Trismegisto, né? Aquela questão dele falar com o todo é mente. Já estudou algo sobre isso, não? Não, não. Então, eu costumo dizer, Wesley, que esse cara, o Hermes Trismegisto, é um dos caras que ele conseguiu chegar mais próximo assim do que realmente seja a realidade, né? Porque na verdade, trazendo esse contexto que você trouxe aí das pessoas falar que a realidade dela é difícil, né? E a gente faz um raciocínio lógico dentro disso que você está trazendo, a gente consegue entender que todo ser humano ele tem uma perspectiva diferente do que seja a realidade, Sim. individualmente. A realidade ela é algo muito pessoal, sabe? Exato.
cada indivíduo ela tem sua própria realidade. Cada indivíduo tá sentindo alguma coisa diferente do outro. Por mais que estejam ali um ao lado do outro, o pensamento de um não está sendo o mesmo que o do outro. As informações não estão sendo a mesma. Então, isso é realidade. Verdade é quando duas realidades ela entram em um acordo para poder assim estabelecer regras que eles dois têm que seguir. Isto é Cara, uma verdade. Verdade absoluta é quando esses dois indivíduos observam aquilo que eles não podem moldar, como o nascer do sol, as quatro estações. Essa é uma verdade absoluta que já é independente da verdade que o dois indivíduos ou mais estabeleceu como regra fundamentada e social. cara, Então, perfeito. repare, estamos falando de realidade, o que o indivíduo sente, Uhum. verdade, aquilo que um grupo estabelece como regras, e verdade absoluta, que é as leis naturais do universo, que independente do ser humano, elas agem em nossa volta. Então, às Exatamente. vezes a pessoa diz assim, isso é uma verdade, aí sim, mas com base de que grupo? Caramba. Eu tava analisando antes de você subir na live, tinha um cara falando que tinha um cara que antes ele participava das minhas lives, né? E esse cara ele escutou o cara falar que eu era, acho que é louquinho, o louquinho da internet, só porque eu falei que eu sou um ex-ateu, né? E eu tava analisando, às vezes quando você transcende a ideia da pessoa, você consegue sair daquela bolha, as pessoas elas têm a mesma reação, a mesma, praticamente as mesmas reações, né? Elas buscam te atacar de certa forma só porque você transcendeu ao entendimento dela. E dos pontos principais que eles utilizam é essa questão da loucura, né? Eles acham que é loucura, né? Interessante isso. Hoje as pessoas elas têm o chamado medo. Eu posso dizer que eu também tenho isso. Eu Uhum. tenho medo do conhecimento, da informação em excesso, Hum, entendeu? A informação em excesso, ela causa esse medo, ela causa o que chamamos de ansiedade pessoal. uhum. Você fica ansioso de tal maneira que você não consegue se controlar ao ponto de dizer, não, eu quero ter um pouco de ignorância, porque eu não vou Eita, suportar tudo isso, entendeu? E aí, hoje, muitas pessoas estão com isso. exatamente. Muita informação nas redes sociais, no dia a dia, ela se desprende um pouco até da realidade dela Uhum, real, certo? uhum, Eu falo das necessidades pessoais, ela se desprende disso para estar enchendo-se de informação. uhum. Porque essa informação, quando é controlada através do aparelho do celular, ela causa algo que chamamos dopamina, né? Aquela Exato. adrenalina controlada ali. Você vê um vídeo, eu acho engraçado, uma dopamina. Uhum, Você vê um vídeo ali meio triste, já criou outro tipo de sensação. Então, exato. essa variação, ela causa um vício na pessoa. Uhum. Mas se isso for em excesso, de tal maneira que quebre qualquer conceito pessoal como base que ela teve na vida, isso irrita ao ponto dela dizer assim, isso é loucura, eu não quero isso para mim, você é doido. Ela começa agora a agir com um ar de defesa, um mecanismo de defesa. Exato. Isso é normal. Então, Isso eu tenho, só que eu controlo esse mecanismo. O que é que a pessoa tem que controlar? Não é o excesso de informação, muitas das vezes. Deve sim controlar. Mas ela deve se controlar na questão da defesa, porque a defesa é o que lhe atrapalha. Peraí, por que eu comecei a sair do meu normal e se tornei violento? Só por causa de uma informação que é contrária aos meus princípios. É isso que eu tenho que controlar cara, que muitas pessoas não perceberam ainda. pior que essa mesma pessoa que falou isso era a mesma pessoa que falava em relação ao descontrole emocional do crente religioso. Eu fico mais Sim, impressionado por causa esse disso. não consegue se É a mesma, controlar porque é muito emocional para ele, né? A crença, o princípio que ele cresceu, o Deus que ele acreditou, traz o conforto, que traz segurança emocional, porque
seria demais para o crente religioso hoje Uhum. dizer assim, Deus não existe, você está sozinho. Pronto, ele não saberia tomar decisões. Wesley, essa questão do Deus, né? É uma coisa que me pega muito, sabia? Porque assim, se você for analisar, né? Hoje eu estava pensando sobre isso. Deus, ela é a emanação da mente, né? Igual você traz. Eu gosto muito dessa questão que você traz, a emanação da mente humana. É uma ideia subjetiva, assim. Mas de certa forma eu estava pensando, Você tem um papel para ficar mais claro isso? Papel e caneta próximo? mais ou menos, deixa eu pegar ali. Eu tava analisando essa questão. Inclusive, você tinha trazido em outra live também, essa questão também da emanação. Espera que eu vou pegar. Eu também, Wesley, eu já tive um entendimento dessa questão, mas uma coisa que está me pegando é que eu estava também questionando hoje, né? Eu estava analisando e fazendo um questionamento. A mesma pessoa que emanou a ideia de Deus, ou seja, ela trouxe a ideia de Deus à existência, ela teve que ela foi a primeira pessoa a acreditar. Foi profundo, é Penso profundo que agora, hein? sim, penso que sim. Acho que se aplica a isso. Faça um triângulo. Vou fazer. Essa questão você já trouxe, acho interessante essa questão. Isso tu aprendeu no judaísmo também, nos meus estudos Também. ocultos, o Wesley, uma das filosofias assim que mais se aproxima da verdade é essa questão do judaísmo ali, né, da cabala, da árvore da vida. Os caras eles são bem filosóficos, assim, eles são bem, você não vê os caras enchendo o saco de ninguém, né? Pronto. Cria aí um círculo na parte de cima, na ponta. Na ponta, ter feito mais para Um baixo. círculo. Dentro desse círculo, coloque Deus, o nome. Ó. Perfeito. Na ponta esquerda, você coloca outro círculo. Já vai desenhar da hora isso aqui. No outro também, né? Outro círculo do outro lado. É outro círculo. Então, esse gráfico que você acabou de fazer, esse é o que representa dentro dos filósofos aquilo que seria o intelecto humano, Sim, certo? Então, na ponta do triângulo seria a emanação, o que emanação. chamamos de Deus, o infinito, Uhum, aquilo que está além do nosso alcance de pensamento. uhum, Mas, de alguma forma, vou dar um exemplo aqui. Como é que a gente conhece isso dentro do nosso intelecto? Estamos nós dois trabalhando uhum, e estamos procurando uma solução para resolver um problema no nosso trabalho. sim, E de repente, depois de 2, 3, 4 horas, ou até mesmo o dia inteiro nós trabalhando, uhum, um de nós, eu vou botar você, nesse caso, como uhum, exemplo, uhum, teve uma ideia sim, que em fração de segundos resolveu o nosso problema. uhum. A pergunta que eu fiz nesse momento a você foi: Ô Cid, onde é que você estava com essa ideia? Por que você não teve essa ideia logo mais cedo? Ó, top demais isso aí, Onde é que top estava demais. essa informação? Pô, a gente passou o dia todo, por que você só veio falar isso agora? Aí você, Exatamente. Cid, você não sabe explicar. Eu disse, olha, a informação só veio para mim agora. Então, essa informação, ela vem da ponta do intelecto ali, que está oculta. Isso chamamos, os filósofos chamam, este é o infinito, Uhum, este é Deus. Entendeu? uhum. Em outras palavras, esse é Deus, o infinito. É Sim, de lá que entendi. vem as informações. Eu Por isso que entendi. eu disse, Deus é uma emanação. Por quê? Porque o ser humano, ao ponto da sua existência, começou a perceber isso. Olha, eu tive uma informação, uma visão, ou seja lá como queiram chamar, e, e é assim. Aí, mas onde é que estava essa informação? Não sei.
sei que veio. Então, começaram a estudar esta característica do nosso intelecto Uhum. e chegaram a essa conclusão. Há um ponto que a essa informação chega no momento adequado para tal situação. Uhum. E a gente não sabe explicar. Entendeu até aí? Esse é o primeiro Entendi. ponto, e chamamos de emanação. Mas não tem que. O que eu tava raciocinando, que eu ia te falar, é a questão. Não tem que ter tipo, a pergunta antes, um questionamento antes, para a ideia poder Pronto. emanar. Aí agora entra o lado esquerdo do intelecto, que é a compreensão. Hum. Aí você bota aí, compreensão. É do lado esquerdo, né? Qual é o lado, na É, verdade? É, compreensão. é só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia, Então, entendi. assim, aí no caso, quando essa informação vem, ela vem desfragmentada, Sim. né? Só Uhum. vem nem forma tem direito. E aí você entra agora num processo pessoal. Você Uhum. tenta compreender esta informação. Uhum. Peraí, até chega, dependendo da necessidade, a pessoa para na hora o que está fazendo. Peraí. Uhum. Então, é nessa hora dessa parada que você dá, pessoal, por conta dessa informação que emanou, é chamado de compreensão. Peraí, você está tentando compreender essa informação. E aí vem quando você compreende, domina e percebe todas as formas desta imagem, desta informação que chegou, parte para o lado direito. Sabedoria. Você sabe agora. Ah, mano, agora você trouxe muita clareza para mim agora. Entendeu? Eu já tinha essa percepção, só que agora ficou mais claro. Pronto. Aí, no caso, essa é a questão do intelecto humano, que os sábios no passado Vou até colocar chegaram a aqui. catalogar. Eles observaram a característica do ser humano de Uhum. que há uma emanação de informação que ele não sabe de onde vem e por que vem, e por que não teve essa informação há minutos atrás, como a gente estava lá trabalhando o tempo todo, e sofrendo, e só depois, no final do dia, faltando 5 minutos para as 5 da tarde, a informação veio e nós resolvemos o problema. Sabe o que eu acho Então, mais? esse é o que chama do infinito, em hebraico é o Sof. Sabe o que eu acho mais top Aí, no caso, disso tudo que você tá trazendo? oi? Sabe o que eu acho mais top disso tudo que tu tá trazendo pra gente aí? O quê? É que se você for analisar, essa questão aqui, ela se aplica a tudo, né, mano? Aplica tudo, exatamente. Hoje, todo o fator acadêmico que nós vê hoje tiveram base disso, dessas observações, entendeu? E não estou falando de ciência biológica, eu estou falando de ciência social, né? A ciência pessoal de cada indivíduo. Aí, pronto, aí a questão da sabedoria agora você não é uma questão de crença mais, percebeu? Do Exato. intelecto. Caralho! Caralho, Wesley. É exatamente isso. Aí isso foi criado um certo projeto em sua mente, projetou a informação, né? E agora você vai ter um resultado depois disso. Aí agora você faz um outro triângulo embaixo disso aí. Pega o centro da base do triângulo e faz outro triângulo Eu escrevi o negócio embaixo, aqui. Vou fazer aqui. bem no meio. Inclusive, acho que eu tenho esse negócio que a gente fez. Lembra que a gente fez o negócio da crença? Quando tu trouxe que a crença na Uhum. ciência era não saber? Tem Sim, essa lá. até os cristãos, cara, que escreveram o Novo Testamento, sabem disso. Os cristãos atuais é que não sabem, mas crer significa não saber. Pronto, exatamente. Agora pegue a ponta desse outro triângulo aí e faça um outro círculo. Top demais, o Wesley. Fez o outro círculo? Fez. Pronto, mostra aí para nós. Boa tarde, ou bom dia, Yosef. Não, na ponta do triângulo, lá em cima, onde Era lá você em cima? fez. Era lá em cima. Ah, Não tem problema não aí embaixo também. vai precisar também, né? Vai. Cara, isso aqui tu tá fazendo tipo árvore da vida, pô. Tipo, como é o nome lá Exato, eu só tô negócio lá. fazendo do meu jeito, mais fácil, Como é o nome lá mais prático. da cabala lá do. Como é o nome daquela árvore lá que eles. Esqueci agora. Sefirot. Sephiroth, exatamente. É basicamente a mesma Eu coisa. só tô fazendo de uma forma para que. Exato.
Pronto, aí, tá vendo essa bola aí que você acabou de fazer? Uhum. Pronto. É o negócio do Bota ser aí humano. conhecimento, o nome dentro dessa bolinha. Pô, da hora, hein, mano. Pronto. Pronto. Nós podemos trabalhar até aí. Depois a gente conversa sobre o resto. Mas Boa. isso aí é o intelecto do ser humano, certo? O Uhum. que estabelece o quê? Vamos rever o que a gente acabou de falar. Primeiro, nós emanou uma informação que não tínhamos. Uhum. Chamamos isso de Deus, o infinito. Né? Uhum. De onde a essa informação, essa energia, né, de pensamento que veio de alguma forma. Uhum. E aí a gente tentou compreender. A gente tentou compreender. Chamamos isso de compreensão. Levamos para o lado esquerdo. Sim. Eita, tive uma ideia. Conte, conte, conte. Não, peraí. Aí o cara vai pensar, vai analisar essa ideia. Caralho, que da Quando hora. ele dominar bem essa ideia, aí vai chamar, já sei. Ele vai chamar isso de sabedoria. Porque agora ele dominou essa ideia. E agora tudo ficou claro. Ele dominou, não é uma questão de crença, ele já sabe o que vai fazer. Puta que E pariu. agora, quando ele sabe o que vai fazer, isso gera um resultado que é essa bolinha do meio aí. Ele vai guardar isso. Ele vai armazenar isso em outro local do nosso intelecto chamado área do conhecimento. E ele vai guardar e vai buscar não esquecer disso através da prática. Entendeu? Caramba, mano. Top Então, assim, demais, isso é Murilo. o nosso intelecto que, de alguma forma, é, nós aplicamos a todo momento. Isso está acontecendo a todo instante, a cada fração de segundos. Mas quanto mais a gente compartilha entre nós a cada emanação que ocorre dentro de nós, isso vai enchendo a bolinha do meio. Conhecimento, 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 conhecimento. Só que entra aquela questão: tem conhecimentos bons, conhecimentos ruins, Exatamente. emanação boas e emanações Relações ruins. ruins. Por quê? Porque esta força aí, que a gente chamamos de Deus, criou tanto o bem quanto o mal. Agora, é um trabalho nosso tá sempre filtrando estas informações. Aquilo, olha, isso é um pensamento bom, isso é um pensamento ruim, isso é funcional, isso não é. Isso é um trabalho a todo instante que está acontecendo com cada indivíduo. Bom, Caramba, eu mano. vou lá, eu vou ter que dar uma saidinha agora, mas daqui a pouco eu volto aí, a gente continua a nossa conversa e dá espaço para as outras pessoas. Ah, tô muito top, Wesley. É por isso que você tem um. Eu já falei, né? Você é um cara diferenciado, né? E às vezes as pessoas me. Convida o Iosef aí, o Iosef é gente boa, É nóis, tamo ele junto. vai saber falar mais sobre esse assunto do que eu. Obrigado, Cid. É nóis, tamo junto. Tenha um bom dia, Iosef. Tamo junto, garoto. Gostei, mano. É, na verdade, o que o Wesley trouxe aí pra gente faz muito sentido. E é exatamente essa questão que eu tive entendimento. Quando você conhece alguma coisa, quando você entende aquilo realmente, quando você sabe, não é mais questão de crença. Igual o Wesley já falou pra gente. É por isso que o Cid deixou de ser ateu. Eu entendi o que é ateísmo. Eu sei o que é ateísmo. Então não é questão mais de crença, né? É questão de entender mesmo. O entendimento, a sabedoria, o saber, ele não te prende a uma ideia específica. O interessante é que o Wesley trouxe pra gente se aplica a tudo, né, mano? A tudo, ao conhecimento, à matemática, à ciência, a tudo. Interessante. O cara que teve essa ideia também de trazer essas questões do intelecto também, o cara foi bem inteligente também, bem criativo. Gostei. Enviesado. Não entendi, Murilo. Aqui eu acho que já é a décima oitava live, galera. 18ª live. Depende muito do ponto de vista, né, o Murilo Gabriel? Na verdade, às vezes é o que eu falo. Às vezes as pessoas elas não buscam o compreender as questões, né? Mas de certa forma, Murilo, eu concordo com você. Que na verdade quem julga se algo é ruim ou bom somos nós, né? Concordo com você. Existe apenas conhecimento, mas acho que o Wesley estava falando essa questão de você, do julgamento do próprio ser humano, de você querer entender
e buscar entender ali o que seria bom, ruim, algo mais pessoal, né, o Murilo? Questão mais pessoal da pessoa, né? Que eu mesmo, eu já tive vários tipos de conhecimento, hoje em dia eu tive muitos conhecimentos antigos, assim, eu não utilizo mais, né? Então, de certa forma, acho que é nessa questão que o Wesley trouxe ali pra gente. Eu acredito que você também já teve tipo de conhecimento que você, hoje em dia, não faz sentido mais pra você, entendeu? Mas é uma questão de julgamento do próprio ser humano, entendeu? Mas o conhecimento, ele existe, de vários tipos de conhecimento, né? Por exemplo, um conhecimento desse que o Wesley trouxe pra gente é um conhecimento top de linha, né? Ele já tinha trazido em outras lives. Mas assim, cara, as bolhas, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, né? Essa questão assim, ah, Deus não existe, né? Principalmente o neo-ateu. Não digo nem o ateu mesmo, porque o ateu, acho que o ateu mesmo, ele entendeu a ideia, né? O ateu, ele não vai falar nunca que Deus não existe. O ateu mesmo, de verdade, né? O ateu. Agora, o neo-ateu é o ignorante, é o que não entendeu. Aqueles cara que fala de cobra falante, né? Igual você está trazendo. É uma ideia, mano. Uma ideia lá do judaísmo. É uma parábola, né? Para contar alguma coisa. Fala, teu cético. Então eu vejo que as pessoas, elas, como elas não entendem, elas não têm compreensão, elas acabam trazendo, de certa forma, um conhecimento errado, né? Deturpando, né, a ideia de outras pessoas, né? Se você for analisar, né? Pra mim tem problema assim, pô, que você tá falando de uma cultura, né? Você tá falando de uma ideia de um povo, né, mano? Entendeu, cara? Então, pra mim tem problema assim, entendeu? Se você julgar uma ideia que não é sua, você nem sabe de onde que veio. Principalmente você nem sabe, mano. Entendeu? Você nem sabe. Quando você tem um conhecimento, beleza, eu respeito. Quando você sabe, aí beleza. Mas quando você não sabe, você está simplesmente agindo como o crente, né? Religioso. Ateu não, exatamente, não afirma. Não afirma ateu cético. Acho que o ateu que afirma que Deus não existe é o ateu mais ignorante que existe na face da terra, mano. É o mais ignorante. Julgar não, criticar. Independente, pô. Se você nem sabe, se você nem entende a questão ali, né? Igual o Wesley estava trazendo pra gente, né? É uma história de uma cultura específica, né? Então, se você não entende, é melhor você ficar calado, pô. Você não fala sobre, entendeu? Você não critica. Eu sei, cara. Eu sei muito bem o que significa a palavra ateu. Eu sei o que significa a palavra ateu e eu sei o que significa a palavra descrente. Agora você sabe o que significa a palavra ateu e você sabe o que significa a palavra descrente? Se você souber, você vai ficar impactado. Eu acho que você deixa até de ser ateu, cara, se você souber isso. É porque as pessoas utilizavam, né, de forma simples parábolas, né, para explicar algumas coisas para as pessoas, né, igual a gente quando era criança, né. Já fui cristão, Ellison. Vamos lá, vamos ver se o ateu cético sabe mesmo. É bom que a gente até se aprofunda nessas questões. Eu fiz um estudo em relação a isso, sabia? Vai chegar umas paradas bem interessantes aqui. Diferente de alguns ateus de plataforma, eu estudo. Fala, ateu cético, meu querido. Eu estudo há muitos anos. Eu achei só um absurdo você falar que um ateu não afirma que Deus não existe. Porque a própria palavra ateu é. O sufixo a é a negativa da existência de Deus ou divindades. Não é, fio. A gente tem. Hã? Não é. Eu fiz um Lógico estudo que sobre, é. eu fiz um estudo sobre isso aí, sabia? Ué, como que não? O ateu, ele nega a afirmação de existência de deuses e divindades, Infelizmente eu vou de ter que te qualquer deus. Eu sou, por decepcionar. exemplo, eu sou ateu cético, Uhum, né? Eu não acredito em nada eu não acredito em Deus, não acredito em divindades e também não acredito em nada que seja do campo paranormal, uhum. espiritual, de qualquer tipo de esfera religiosa, horóscopo, Ó, essas ateu. coisas eu não acredito. Ó, ateu cético. Eu fiz um estudo em relação a essa questão do ateísmo e tal, do prefixo a também. Ateísmo não é religião, você sabe, né? É religião. Não é religião. É. Não é. É, pô.
Você fez o estudo basado no achismo, porque religião. Tudo que teísmo, ela tem uma representação, na verdade. De ideias, mas não é religião. De um grupo. E a religião, Não, de ideias, mas não é religião. Não significa que é religião. A religião. Porque senão a gente vai falar o quê? Por exemplo, O que é religião? Pega aí, tudo que termina com ismo. Religião, a palavra religião significa religar-se. Vem de religare. Sim. É a ideia de religar com Deus. Não, pior que não. Poxa, ué, você definiu tudo agora? Você Mas não é mudou religar a a Deus, língua não é religar a portuguesa, Deus, latim? não. Não é religar a Deus, não, filho. Lógico que é. Não é. Ué, As pessoas, É o elas que têm, então, meu amigo? é o que eu falo, às vezes as pessoas elas têm uma ideia rasa do que seja as coisas, né? Por exemplo, o ateísmo mesmo que você está que trazendo. raso, ô Cid. Cara, você Raso, tem só, raso. a seu único argumento é dizer que as pessoas têm uma ideia rasa. Mas é. O que, mas que é a uma ideia rasa. rasa? O termo religião, o que, que é o religião? É um Vamos- conjunto de vamos- crença, Já prática, nós, valores. já nós entramos na questão eu concordo com você nessa relação. A gente entra nessa questão da religião. Concorda? Mas- Não é eu que estou inventando, filho, não é da minha cabeça. Você está entendendo que você está tentando falar que eu estou inventando isso, eu não estou inventando? Vamos Que lá. a palavra religare, que é religar, vem do latim. Religião vem do latim religare, que significa unir o humano ao divino. Eu vou me manter dentro do teu paradigma, pra gente não entrar em outras questões aqui. Não é pra gente meu paradigma, filho. pra gente Eu tô não falando que desconstruir- isso é o que... Pra gente não Caraca, velho, desconstruir, como que o cara... pra gente não Ô, Cid, desconstruir essa cara, tua ilusão, mas vamos lá. Vamos Eu falar sobre acho o assim, paradigma. que ilusão? Ilusão da onde? Se isso aí não é eu que inventei, não é eu que inventei. Tá, então vamos Você sair do paradigma. percebe Então vamos que sair do o paradigma. Quem foi que fundamento inventou do isso seu aí? argumento... Quem inventou? Vamos lá. Quem vamos sair- inventou eu o vou- quê? Eu vou sair do seu paradigma. Quem determinou que religião seria isso? De onde surgiu essa ideia? Pronto, você quer sair do seu paradigma? Vamos sair. Vamos lá. Você quer saber quem que inventou a religião? Não, a ideia, né? É uma ideia, né? Ô, filho, deixa eu te falar uma coisa. Ó, toda palavra, A religião, toda palavra, ela se toda dá de um palavra, processo toda palavra sedimentar. tem um conceito, tem uma etimologia por trás e tem um significado. E eu acabei de falar. Sim, de onde surgiu? Qual foi o Não, primeiro ela ser não humano? surge espontaneamente. Ó, deixa eu te Não falar. Ela surge. não surge espontaneamente. Tá, então explica Claro como é que que ela não. surge. A religião, essa ideia de religar ao sagrado, ela surge de processos sedimentares ao longo da Não história estou humana. falando disso aí, não. Estou falando de como é que surgiu a ideia. E quem determinou que essa ideia seria isso. Mas isso é discutido no campo da filosofia, no campo Então da sociologia, então vamos discutir da como é que surgiu. antropologia. Qual o primeiro ser humano que teve Não, a eu quero ideia saber de você. O que é religião, e então, para determinou? você? No seu fundamento das suas pesquisas. O que é religião? Cara, se eu for entrar nas minhas questões aqui, eu não dou validade pra nada. Pô. Por isso que eu falei que eu não queria sair do teu paradigma. Não, que paradigma, ô Cid, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que é paradigma? Quando você se esforça, você sabe o que é paradigma? Quando você se esforça, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu percebo que você tem uma ideia, você tem fé, mas a sua fé não é fundamentada. O que acontece? A ânsia de ter aquilo e acreditar naquilo leva a pessoa a fazer esses tipos de colocações. Por exemplo, não existe, ateu não afirma que não existe Deus. Sim, a Sim. própria palavra ateísmo, o ateu é a negação de existência de Deus ou divindades. Não é. Tá? Aí Isso aí é uma dentro ideia, desse campo, isso aí é uma ideia criada pelo próprio ateu, né? O ateu que criou isso. Determinou que seria isso, mas não é. Não, meu Deus do céu, como que eu tô inventando? Eu inventei a palavra agora? Que ateu que inventou isso então? Me fala qual foi Essa o questão aí primeiro ateu que inventou isso. eu vejo muitos ateus falando isso aí, mas a palavra em si, ela é sem Deus. Ela não é não Deus. É sem Deus. Apesar do prefixo a também ser aplicado ou não, nessa questão, né, quem trouxe essa questão trouxe a palavra sem. Sem significado. A palavra sem é uma preposição em português que indica ausência, falta ou privação de algo. Não é negação.
ela pode ser usada para expressar a falta de algo necessário, a exclusão de algo ou alguém, ou a ausência de uma Você tá qualidade. falando no sentido Em geral, muito irmão. Você tá contexto, doido? sem Ou, por pode exemplo, ser substituído por amolítico. sinônimo, ausência, Meu falta, Deus. privação, excluído. O sufixo a não é só. Caralho. Você pega. Ó, que nem aquele dia nós estávamos tendo uma conversa, vocês pegam o sufixo da palavra, a etimologia geral da palavra, o a. O a é a negativa daquilo, tá? Não é a falta, a privação. Sim, entendeu? No o caso do prefixo, ateísmo. o prefixo a pode indicar negação, pode. Não é algo determinado, ele pode. Mas no nem ateísmo é. Não Mas é nem no. sempre. Por exemplo, Mas nem amofílico. sempre ele também Amofílico. pode indicar afastamento, privação ou ausência. Até o próprio. Mas não é no. Você tá próprio falando a. do sufixo a, meu irmão. Em Você tá alguns falando. casos, o Cara, prefixo a que. não tem valor de negação. Como em bife acebolado, onde indica adição ou seja, o bife com cebola. Meu Deus, não é possível. A Ô, palavra, fica aí com essa. a palavra Mano, negação, que ridículo isso, cara. a palavra Não tem pra ter. negação, a palavra Sai negação fora. tem origem no latim negativo, que significa o ato ou efeito de negar, ou verbo que dá origem este substantivo. É o latim negare, que significa recusar ou dizer não, derivado da palavra nec, que também significa não. É só estudar. Meus amigos ateus, vamos estudar. Vamos estudar, meus bebês. Vamos parar de passar vergonha. Não é igual a negar o Murilo. Não é. Às vezes eu vejo que as pessoas elas faltam um pouquinho. Eu acho que elas faltam um pouco de interpretação de texto. Até essa questão do negar, eles estão errados. Por quê? Como é que você vai negar a existência de algo que não existe? Hein? Como é que você nega a existência de algo que não existe? Só por aí vocês tiram. O ateísmo, ele está certo. Quem está errado, na verdade, são os ateus. Por não entender. Entendeu? Não é um jeito de falar, Murilo. Porque realmente está errado. Os ateus estão errados, cara. Eles não podem usar essa questão da negação, pô. Eles nem compreenderam a ideia, eles nem sabem. O próprio ateísmo é contra. A própria ideia do ateísmo é contra essa questão, pô. É só você estudar. Não é eu que estou falando, não, pô. Não é o Cid que está falando, é a ideia. Aí quem tem que mudar a ideia foi quem criou a ideia, não é eu, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não foi eu que criei a ideia de ateísmo. Não posso fazer nada. Bom dia, meu lindo. Fala, Rick. Beleza, meu querido? Tudo bem? Boa. Eu não tô negando nada, eu simplesmente trago uma ideia pra gente raciocinar em cima só. Fala comigo, garoto. Essa questão, ô Murilo, não existe esse negócio de tá entendendo, né? Tem esse negócio de um jeito de falar. Ou é lógico ou é ilógico, cara. Ou tem lógica ou não tem lógica. Ou tem coerência ou não tem coerência. Às vezes os caras lacram em cima do crente religioso, porque o crente religioso ele trabalha só com crença, pô, mas tem que trabalhar com raciocínio lógico. Entendeu? Eu não tô aqui pra, eu tô certo. Se você conseguir trazer um conhecimento que me convença, ou que esteja fora disso, eu aceito de boa. Só que o problema é que o único que tá lacrando aqui é você. Não tô lacrando, eu tô trazendo simplesmente o que são as coisas. Eu não tô lacrando nada. E eu tô trabalhando dentro do paradigma da pessoa. Eu nem saiu fora, na verdade. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes as pessoas elas têm um raciocínio lógico, mas às vezes elas não querem usar, porque elas defendem uma ideia. E o que te limita é a própria ideia que tu defende, cara. Eu tô vendo Saber isso. disso, Murilo? Eu tô vendo isso. Sim, então fale sobre. Você percebe que Fala, Murilo. você tá vendo que isso tá acontecendo agora com você, né?
Não, não tá, cara. Aqui eu só tô só simplesmente trazendo algo Negando uma específico. coisa por uma ideia, pela Não, própria ideia que não, tá eu não te tô negando limitando. nada. Eu tô trazendo simplesmente conhecimento. Não tô negando nada. Sim, tá trazendo conhecimento, mas a favor de Eu nada. não trabalho nessa questão de negar. Você mesmo já se contrariou. Você Por que trouxe que eu não várias trabalho? vezes. Você Pois me trouxe fala o aí, a significado. gente tava falando dessa questão aí. Como é que nega a existência de algo que não existe? Fala aí pra gente. Exatamente. Ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá dizendo isso. Ninguém tá dizendo que dá pra negar ou que pode negar algo que não existe. Não tem como. Não, apresenta um ateu que diz isso. Exatamente. Então. O cético tá agora há pouco falando, o ateu cético. O ateu ateísmo cético ele tava falando que é a negação da existência de Deus. É a é a negação. negação. Sabe É a por quê? negação. Negação da existência de Calma, Deus. calma. É só uma negação, é um conceito. Ele não tá falando de absolutismo. É algo que aquele indivíduo tomou pra si como um conceito. Então, Individual, como é que uma tu pede, descrença. não, como é que tu pede pra gente te provar esse conceito? É um conceito, amigo, é uma linha filosófica que ele assim como a assumiu. existência também. Assim como a existência. Quem Aí acredita já Só que, é a é mesma tipo, coisa. tipo é assim, outro lance, tá ligado? Não é uma coisa que é Não, eu pautada compreendo, em eu cima de uma compreendo. linha. tipo assim, é um jeito de falar também, porque simplesmente quando vamos fazer assim, a pessoa, uma cristã, chega em mim e pergunta: você acredita em Deus? Não, eu não acredito em Deus. Olha, presta atenção que eu não falei que eu nego a afirmação. Não, eu disse que eu não acredito na existência de Deus. Eu nego a existência de Deus. E tá certo. Tá ligado? Até mas- porque eu não preciso ficar. Eu não falei que tá errado. Então tu tá dizendo que Você o que disse. tá errado no ateu? Não, a gente estava fazendo questionamentos e analisando os prefixos e o que está escrito, na verdade, do que são as coisas, não que Exato. vocês estão errados. Não mas que o tua ateu está própria errado. chamada. Quem disse que o ateu Que está há- Mas errado? tua própria chamada não é que o ateu tá errado? O ateísmo em si? Não. Que A é o prefixo Algumas de- ideias, algumas ideias de alguns ateus é que estão erradas. Não o ateísmo está correto. Sim, isso a gente concorda, que tem ateu que tem umas ideias meio doidas da cabeça. Tem ateu que é terraplanista. É incrível, mas existe. Às vezes, é o que eu estava falando pro Murilo. Às vezes as pessoas elas interpretam de forma errada as pessoas. Elas não conseguem compreender a ideia em si. E elas acabam fazendo pré-julgamento sem entender o que você está trazendo. Já parar para analisar isso? Sim. Elas fazem um pré-julgamento. Ela não está nem entendendo o que está trazendo, ela está fazendo um pré-julgamento. Foi o que o ateu cético fez. Eu não estava nem indo contra a ideia em si. Eu estava buscando coerência na ideia. Só que ele está tão convicto daquilo que ele acaba entrando no emocional dele, entendeu? Ele não consegue fazer um raciocínio lógico fora do ateísmo dele. Eu discordo, eu acho ele muito capaz. O que tirou ele do sério foi você negar um fato, que é que não neguei nada, não. Se você que quiser, A depois... é o prefixo de negação ou ausência. Não, se você quiser, eu trago até a gravação da live. A live ela foi gravada. Em nenhum momento eu fiz isso. Ó, tô com o celular aqui na mão, eu tava lendo o que tava aqui, ó. Não era eu que tava negando, tô lendo o que tá aqui, ó. Entendeu? Você não negou que A é um Não. prefixo de negação? Não. Não. Não, cara. Não. Por quê? Não. Inclusive, eu vou ler de novo para você, ó. Presta atenção. A palavra ateus, ela significa sem Deus. Sem Deus. A palavra sem é uma preposição em português que indica ausência, falta ou privação de algo. Era isso aí que eu estava lendo para ele. Aí eu trouxe essa questão aqui, ó. Sim, o prefixo a pode indicar, pode, não é determinação, foi isso que eu falei para ele. Pode indicar negação, mas nem sempre. Não é eu que estou falando, Murilo. É o que está escrito. Se você for pesquisar, você vai ver que está escrito isso lá. No caso, você está falando em relação preceituar, né? Exato. E também tem o descrença. O descrença ele tem essa questão da negatividade também. Ou ausência também. Entendeu? Mas quando é utilizado pelo ateu, Então, ele assim, é utilizado como? Não entendi, Rick.
Pro ateu, o prefixo a, ele é utilizado como? Sem. Então, como é que tu coloca às vezes? Não é eu que tô falando, pô. É aqui, tá escrito, pô. Mas tu tá repetindo o que tá escrito aí. Se tu não concorda com o que tá escrito, por que tu repetindo? Não é que eu concordo. Eu tô falando que eu busco coerência dentro da ideia. Não é questão de eu Tudo concordar ou bem. discordar. Você concorda com essa ideia? Na verdade, hoje, do meu pensamento, igual eu falei pro cético, se eu for analisar algumas coisas, tem muita coisa que eu discordo, muitas coisas que eu discordo. Então por que tu replica? Não tô replicando, eu tô lendo, filho. Então, é Não é replicar. não é eu que tô dizendo. É replicar isso. Não, se tu não Você concorda, tá reproduzindo. onde é que tá a coerência quando Ah. você entende, né, o real sentido da palavra e o seu sentido de como utilizá-la, Uhum. e você sabe que existe uma ideia enviesada, Sim. né, para tentar desvincular o real sentido da palavra, e quando você Vamos lá. traz Como é que essa surgiu ideia, isso? tu tá tô simplesmente fazendo justamente o que tu disse. Tu Eu não tô entendendo o que você tá trazendo, Enoch. Como é que surgiu essa questão da minha pesquisa aqui? É porque exatamente surgiu essa questão da negação da existência de Deus. Muitos ateus trazem essa questão. O ateu nega a existência de Deus, o ateu nega a existência de Deus, o ateu nega a existência de Deus. Só que eu já tinha pesquisado essa questão antes e a palavra era sem. Aí eu fui pesquisar essas questões. Então eu cheguei a essas conclusões aqui. Entendeu? Por isso que eu estou trazendo. Isso não quer dizer que eu concorde. Porque o é só uma análise, Cid, entendeu? porque o Cid quis trazer o significado do ateísmo, o que significa ateísmo, etc. e pá. Exatamente. Mas tá, de todo jeito, Bom o dia. pensamento lógico Bom dia. Bom dia, imperfeição. Bom dia. Pelo pensamento lógico do que tu Bom mesmo dia. falou, do Eu queria sentido que da se palavra, vocês já pudessem- leva ao entendimento de que ele nega Deus. Poderam tirar uma dúvida minha, por Mas favor? assim, mas só para vocês terem entendimento, Se o puder, Nock, mano. eu não tenho nada. Tá bom, já deixa eu te falar. Eu não tenho nada contra nem contra ateus, nem contra religiosos, contra ninguém, na verdade. Me surgiu uma dúvida, se vocês puderem tirar, por favor. Para mim, ateu Se pudesse ser é aquele que não educado e escutar acredita todo em mundo, nada. seria legal, pô. Aquele que... Deixa ele falar, fala com imperfeição. Oi? Pode falar, filho, diga. Acho que ele tá Sim. no que nós estamos falando. Para mim, ateu é aquele que não acredita em nada fora do mundo físico, nada do material. Não, né? tem O uns que são chamado assim, metafísico. nem todos são Mas assim. existem vertentes ateus. Para mim, ateu é aquilo que não acredita em nada, né? Para mim, né? Mas assim, existe ateus, porque ateu cético, para mim são as mesmas coisas. Cético e ateu Cético, é aquele que duvida, aquele que o cético nega, já aquele que resume não tudo, não acredita. precisa de ser ateu. Mas o ateísmo está ligado a Deus, na verdade, a divindade. Pois é, isso. Mas porque tem o agnóstico também, né? Agnóstico, O na minha agnóstico visão, não é um tipo o de agnóstico ateu, é o mais ou é? coerente. Não, o agnóstico, na minha visão, é o mais coerente. É o mais correto dentro da ideia, né? O mais correto seria o agnóstico. Porque Dentro da ideia. o ateu, ele não sabe, né? Ele não sabe se Perfeito. existe ou não, porque, na verdade, Deus é só uma ideia, né? É uma ideia que o ser humano criou. Então, assim, o ateu, de certa forma, ele não sabe. Você tá Então, confundindo. aí você, Ele não aí pode você se afirmar con- que Deus não existe. aí você se contrariou. Ou Sim. o ateu não sabe, ou a ideia é inventada. Os dois não pode ser. Mas o ateu sabe se Deus existe ou não? Oi? O Calma. ateu sabe? Sim, sabe. Sabe? Sim, Ah, como é que ele... como é Se que a ele- ideia é inventada, como que ateu não sabe? Se a Não, ideia não, é mas inventada. não é nem isso. Também, Murilo, na realidade, desculpa. Mas é o lance de que ele tá fazendo o erro clássico de quando se questiona sobre o que o ateu sabe ou não. Você tá misturando o quesito da... Não, a gente está né, trazendo, da a gente tá trazendo possibilidade para a de ciência, existência. Enoch. Não, a gente está trazendo para a ciência. Como é que a ciência funciona? Calma, você só tá misturando o quesito de Deus e a possibilidade do universo ter sido criado. Uhum. Você tem que entender que, apesar que na cultura cristã diz que Deus é que criou o universo, entre os deuses ele não é o único que tem essa narrativa. E a ideia, né, a teoria que não tem muita veracidade, ela não é conceituada dentro da academia, é de que o universo possa ter sido criado. A possibilidade é extremamente baixa. Uhum. Existir um criador do universo não implica que ele é o Deus cristão. Uhum.
Mesmo que existisse, Concordo, mesmo que concordo. fosse provado, não Concordamos. implica de que ele Nessa é questão, concordamos Deus, sim. porque Deus não é uma coisa que realmente se prove de existência, afinal é um conceito criado pelo ser humano, de Assim como, divindade. assim como tudo que existe, né, Então Enoque? sim, Para, Deus sabe sim que deuses não existem, mas de Então, que pode ter uma possibilidade de existência de um criador, que é quando eu concordo com você de que o mais coerente racionalmente seria o agnóstico. exatamente. Perfeito. A gente conhece, em relação a o, isso aí, a gente concorda o, também, Enoque. para o ateu, então, para o ateu, o universo é eterno, como os gregos pensavam? É porque, na verdade, Cara, o ateísmo hoje ele está muito distorcido, né? Assim, tem muitos ateus muito coerentes com a ideia, tem muitos ateus que. Até o próprio ateu cético que estava aqui com a gente, Porque se nada foi criado, sempre existiu, ele né? já participou das lives, ele é bem coerente também. Igual ele fala assim: eu não debato fé, eu não debato crença. Eu acho que ele já participou da live, é bem interessante. Quem é? Eu acho que talvez, é o que eu falei, eu estava falando com o Murilo, talvez ele não compreendeu o que eu estava querendo trazer, aonde eu estava querendo chegar. Mas isso é normal, isso, né? Isso eu já estou acostumado já. É porque As pessoas elas não conseguem me se compreender nada mesmo. foi criado, sempre existiu de alguma forma, né? Se transformando, É porque, mudando. na verdade, sim. o ser humano o ser humano é que está por trás disso tudo. É porque Através do uma vez eu vi intelecto. um cidadão no YouTube, acho que é a minha internet que está fraca, que está falhando. se eu queria poder responder o que ele perguntou. Se eu estiver falando muito, galera, desculpa. Às vezes eu fico empolgado. Chegou Isso aí Deus se de chama, você isso aí, aqui, ó. Enoque, se chama excesso de conhecimento. Isso aí, Chegou o Deus. conhecimento, às vezes, ele leva para a ignorância, né? Sabe qual é Deus o chegou. conhecimento que leva para o entendimento, realmente? É o autoconhecimento. O Ó, conhecimento... Deus baixou aqui no terreiro, hein? Fala, Marco. O conhecimento específico, ele sempre vem, ele parte da mesma forma que da ideia de Deus. Ele parte de uma ideia subjetiva. Então, o conhecimento, ele mais aprisiona do que ele liberta. Mas Que beleza, é ideia é essa válido de que também. Deus não existe? Que ideia é essa de que discordo. Deus não existe? Me prova que Deus não existe. Qual Exatamente. Deus? Qualquer um. Deus que você quiser. Deus é um título, né? Pera, Deus, mas quando Deus você é uma- fala Deus, ele Deus sabe é uma- aplicar qualquer Deus que existe. Deus é uma palavra muito nova nesse planeta, né, nesse órbito terrestre. É, Tem uns 5, 6 mil anos. Antes disso, o que exatamente. era, será, né? Sabe o que é interessante? A ciência, ela tem uma premissa. Premissa não. Ela tem um lema, né? Uma lei, uma regra. Nada sai do nada. Essa coisa que sempre existiu é conversa fiada também, cara. É delírio de ateu, de religioso. Não, isso é verdade. Tu não tá falando Isso é- necessariamente de uma isso aí nós associação concordamos. simbólica. Mas tem uma Marcos. afirmativa de que o universo Fala. é eterno? Oi? Mas tem uma afirmativa de que o universo é eterno? Ué, cara, depende de quem afirma ou não. Ah, depende. Então não é um Vocês conceito sabiam, acadêmico. vocês sabiam que tudo é um ponto de Ah, vista, cara? Entendi. Tudo é ponto de vista. Agora, negar é porque as pessoas usam o vocabulário que a gente tem aqui, né? O vocabulário, o conhecimento e tudo mais. Ainda falta muito para a humanidade. A humanidade está engatinhando. Ô, Nock, Para falar se isso foi criado ou não foi criado. Quando a gente fala criado, o povo só lembra daquele Deus da Bíblia, o Deus cristão. Engatinhando é foda. Não, é legal que ele sabe o que Ah, falta tá, para a cara. humanidade, mas a humanidade não tem o consenso do que falta. Ele é o único ser sapiente Isso, que tá sabe parecendo- exatamente Ô, o que Nog. está faltando. Parece o Scooby-Doo falando, mano. Enoque, falando de conhecimento, como é que você vê o conhecimento hoje em dia, filho? Na tua visão. Quem? O Eu? Nock. Amigo, Tá falando de conhecimento. Ah, do conhecimento jeito é que ele muito falou aí, deve achar que nós é a pica das estrelas. Não, A raça amigo, humana é o Deixa ele centro do responder, universo. Marcos. Espera aí, Marcos. Deixa ele responder. conhecimento em geral é ambíguo. Tipo, vamos lá. Se você fala sobre o que a gente conhece do mundo, do universo e do que tenha para conhecer, é muito pouco. Conhece A gente nada, mal mano. conhece o próprio planeta. A gente não conseguiu explorar nem sequer todos os locais do nosso mundo. Imagina do que está em volta. Agora, sobre em si o conhecimento é ambíguo.
Porque a gente é a única raça do nosso planeta que a gente habita do sistema solar que dá valor a isso. Então, tipo, Concordo, a raça humana é legal, mano. Eu gosto muito do que a gente... Conhecimento é uma ilusão do ser humano para dar significado para as coisas. Também. Afinal, o valor é muito subjetivo. Cada indivíduo dá valor. Às vezes eu vejo pessoas que estudam, né, faz faculdade, tem pessoa que fala assim, eu sou mestre não sei em quê, eu sou fera não sei em quê, eu conheço muito de Bíblia, eu sei, Não é que o valor é subjetivo. Se você for analisar... Tudo é subjetivo. Tudo. Pô, tudo é subjetivo, aí tu quer dizer que o valor da vida é subjetivo de um indivíduo para outro. Tudo é subjetivo, eu concordo com o Marcos. Também. Tudo Peraí, subjetivo. tu quer dizer que um indivíduo tem mais valor, ele merece viver mais do que o outro. Não, eu não tô falando de valores, então, não, meu amigo. Então tudo não é Você subjetivo. tá generalizando. Então, Então subjetivo... Não. Então Tudo nem é subjetivo. tudo é subjetivo. Não. Cara, mas é você não precisa subjetivo- concordar comigo, não. É minha opinião. Você não precisa concordar comigo. Caraca, tu acabou de concordar com eugenia, com nazi, com tipo... o cara é tão fraco na própria ideia que o cara desiste Tudo é dela. antes subjetivo. mesmo de Tudo é argumentar. subjetivo. Tudo é subjetivo. Tudo é subjetivo. Não concordei com nada Então, que você a falou, vida não, de uma irmãozinho. pessoa vale mais do que a outra? Ou não? Mas Por que isso seria subjetivo? Porque se tudo ser subjetivo, vale mais do que a outra, o Murilo. Oi? O que as coisas ser subjetivas faz o ser humano Não tem ter mais nada a valor ver. do que a Esse outra? cara tá viajando aí, delirando aí na maionese. Aí. Explica aí pra gente aí. Ué, É os porque assim os sábios qualquer do vida pode TikTok. valer mais do que a outra? Não tem nada a ver com subjetividade isso aí não, meu amigo. Porque senão, Marco, é que tu entendeu que tu disse tudo, tu colocou todas as coisas numa sacola só e tu disse tudo que tá dentro dessa sacola é subjetivo. Tu disse Mano, quando eu vou no mercado, eu tudo é trato tudo numa subjetivo. sacola só, mano. Tudo. Tu afirma que a vida Eu já entendi, de todas as eu já pessoas entendi o ponto do tem um Marco. valor Já subjetivo. ele tá fazendo igual ele fez com o cara, com o cara da política. Mas é que, É. mesmo que seja um personagem Mas- zoeiro, ele esteja se divertindo, mano, é concordar A com sub- as ideias. Não, não Muito, vem com mesmo isso, zoado, não. mesmo zoando. Não. É muito Não. pesado, pô. É concordar Cara, com o bigodinho, irmão. Tu tem noção disso? O Marco E conseguiu concordar bagunçar com o lá. bigodinho. Eu estava falando do O negócio. bigodinho ali. não tinha nada era subjetivo, meu amigo. Tudo era objetivo. Pra ele, uma raça pura era objetiva, não subjetiva, entendeu? Porque as outras raças não têm de igual valor, pois os genes dela é inferior. Ele fez com que a vida fosse subjetiva de indivíduo para indivíduo. É exatamente Então, mas- isso, pô. Não, ele focou na Tu tá objetividade. defendendo o nazismo, irmão? Mas o objetivo. Quem tá defendendo o nazismo, meu colega? É, Você tá mas, falando mas o mentira. objetivo, ele é Seu burro, subjetivo ou você não? tá entendendo o que eu tô falando, seu burro? Não. Eu não tô defendendo, não. É você quem tá defendendo. Ele levou o foco pro objetivo, não pro subjetivo, ô panacão. Scooby-Doo. Justamente porque ele dizia que o gene ariano era vai um tomar gene no seu cu, objetivo, mano. porque todas as outras... Oxi, Vai subir Tu numa sabe, pinta bem meu Deus, grande e tu conhece grossa. nazismo, pelo menos, amigo? Tu Eu estudou, conheço tu tinha nazismo, por exemplo. conhecimento. Você deve ser aqueles. Não vem zoar. Não, Você peraí, deve tu ser vem da zoar cela e na asa, hein? tu Você pegar, deve é. ser da sala do Não, bigodinho. colega, tu vem fazer zoeira e tu que perde a paciência. Quem perdeu a paciência? Tu tava me xingando, gente. Tá gritando, tá xingando, hein? Mano, é subjetivo. Esse cara não entendeu não o que o Marco tá fazendo, não. Eu não tô te xingando, não. Às vezes, pra mim, é um elogio Ah, pra tu chamou você, meu de amigo. elogio agora. Mas, não, Elogio. Pra ele é é elogio. subjetivo, velho. Coisa que a tua Pra mim, mãe... é subjetivo, verdade. pra mim, é um elogio. Aí ele tem um ponto. Aí ele tem um ponto. Depende Mor- pra quem eu passo esse elogio. Verdade. Tem Entendeu? pessoas que pra mim isso vai ser, eu vou ofender a pessoa. Mas vamos fingir. Pejorativamente, e tem pessoas que eu tô elogiando. Pra você, Mas eu tô vamos fingir que elogiando. o tom está de acordo com o contexto. Vamos fingir que Não, o tom está de acordo. Eu o concordo com tom- o Marco. o tom- Se a pessoa não, realmente o é tom burra, vive- se você chamar ela de burra, você tá elogiando ela, você não tá ofendendo. Então, Ele tá certo. o Tom vive atrás do Jerry, irmão. É verdade. Entendeu? Se realmente Sim, a pessoa é burra, se você chamar ela de burra, você tá elogiando ela. Você não tá. Esse menino aí, o Elogiando ou só afirmando que ela é burra? o Loki, Elogiando. Enoch, né? O Loki é ateu, religioso, o que ele é? Ele é ateu, que ele subiu pra defender o ateísmo. Ah, é ateu? Defender não, defendo Tá eu. defendendo o ateísmo. Eu não posso responder por ninguém, não.
Ateu à toa ou ateu à Você Ah, sabe, pô, eu tô no sabe, TikTok. sabe o ateu, Deus assim, na ateu minha à visão, toa? sabe qual é o ateu raiz? O ateu mesmo, coerente mesmo, assim, com a ideia ateísmo? Hum. É aquele ateu que não fala de Deus. Esse é o ateu coerente. Mas não dá pra não Ué, falar de Deus, ô Cid. ué. Principalmente Não, porque a mas, então, Não, questão. mas tem que deixar de ser ateu, pô. Pra falar de Deus tem que deixar Mas de ser isso não ateu. se por inclui quê? a questão do Sabe o cara universo. coerente? Sabe o cara Por quê? coerente? O Mas, Cid, Sabino. isso não se Sabino. resume à Eu não, questão eu, não, eu não religiosa. gostava do Sabino, mas o Sabino agora eu comecei a gostar do Sabino. Mas por que Cid, tem que deixar de ser ateu? a situação não se resume ao teor religioso. A Porque o questão ateísmo da é religião, sem pelo menos no Deus. Brasil, ou pelo menos na grande maioria dos países, se você for acompanhar, se trata sobre questões políticas e não Também. necessariamente Também. religiosas. Também. Não é também, é. É, também. Eu, por exemplo, eu sou Mas ateu. também significa Eu, ô Rick. eu não tenho problema nenhum em estudar a Bíblia, por exemplo. Agora, Henrique. quando vai se tratar sobre as questões políticas que a Bíblia vai abranger dentro da sociedade brasileira, aí já é outra Não é eu história. não, cara. É a ideia do ateísmo. Vocês confundem o que eu tô fazendo, cara. Não é o que eu tô Nesse ponto determinando, aí, ó. é a Não, ideia do agora ateísmo que determina não, isso. agora Não é eu, não. falando sério agora. O Rick agora tocou num ponto aí. A religião nada mais é, cara, do que um braço político. Deixa eu trazer algo pra vocês. O que um cristão precisa pra ser cristão? Pronto, só pra vocês entenderem o que você está querendo Uma trazer. cruz. Uma cruz. É, de um Cristo bem grande. Mas a cruz, ela não é. Exatamente, sabe? Não é ateu. Por isso que eu tô falando que ele é mais coerente dentro do que ele traz. A E cruz, o professor da tenda? Você gosta dele, professor da tenda, do necromante? Pô, eu acho aquele cara chato pra caralho, mano. É um café! Quem quer café? Tu tem a voz parecida com ele, tu, hein? Tem a voz parecida com ele. Eu? É. Brinca não. Ih, rapaz. Cara, na verdade, assim, eu analisando o ateísmo em si, gravar tudo uma ligação rapidão aqui, já eu volto aí. Pode continuar aí na live aí vocês. O único ateu que eu não curto desses famosinhos aí, cara, é aquele rapaz lá, como é que chama? Jasso? Henrique. O Paulo Henrique, eu não sei, eu esqueci o nome dele. É um rapaz novo. Ele até. Fala É o sobre de o quê? história. É o Henrique Não, Caldeira. ele é ateu também. Henrique Caldeira, eu acho que deve ser esse, não sei. Fala sobre o quê? Ele é ateu, ele refuta a Bíblia, né? É o único que eu não gosto deles, porque ele não é que nem o Sabino, que nem o professor, ele é já daquele jeito mesmo. Mas assim, ele usa muito aquela coisa do sorrisinho, sabe, para falar. E ele também entra em áreas que nem biologia, astronomia e muitas coisas, cara, que ele não sabe. Quando ele tá falando da Bíblia, fazendo a exegese lá e refutando, cara, ele manda muito bem, mas quando ele vai falar de biologia, de astronomia, o cara. O Henrique falando isso, o Henrique nem fala sobre esse tipo de coisa, pô. Eu não sei se é o mesmo Henrique que a gente tá falando, cara. Eu tenho que saber certinho o nome dele. Porque o Henrique, ele só fala de Bíblia mesmo, né? Só Eu de... vi ele num podcast, ele levou um monte de folha lá, cara, falando da origem da vida, tudo. Ele começou a passar vergonha, pra quem conhece biologia, ele começou a passar, foi muita vergonha. Falei, fica só no campo aí da exegese, cara, não precisa... Eu sei que você é de acordo com a ciência, tudo, mas Não conheço, usa a não. ciência sem conhecer. Mas assim, o Sabino é da hora, o Sabino ele tem um vasto conhecimento, né, cara? O importante é esse pessoal que faz exegese conhecer o idioma do Ah, o hebraico, povo né? tá falando Antônio Miranda. É esse mesmo, Antônio Miranda. Nunca conheci, nunca vi. Conhecido até. Ele é conhecido. Não é que ele é assim, na exegese, para falar, para refutar, né, as contradições, as mentiras, as ilusões que existem na Bíblia, ele é muito bom, sim. Mas quando ele passa desse assunto para assunto científico, aí ele é onde que ele erra, cara. Ele deveria primeiro, né, fazer uma pesquisa, estudar mais sobre isso. Ou porque não isso seria melhor ele nem falar sobre isso e sim deixar alguém da área falar sobre? Isso, melhor é ele deixar de falar, né? Porque, ó, por exemplo,
favor da ciência. Cara, mas se eu não entender daquilo, eu não vou falar sobre aquilo. Assim, não coisas profundas, querer explicar. Eu posso falar coisas básicas ali, superficiais. E tipo assim, chamar a pessoa a junto, falar, vamos fazer uma pesquisa pra gente entender isso daí. Agora sim, ele fala como se fosse um professor de biologia, e não é. É porque ele está acostumado a ministrar conhecimento, sabe, Marcos? Quando você começa a fundamentalmente ensinar as pessoas, você começa a aprender algumas coisas. O Miranda, por exemplo, a maneira qual ele fala é muito boa. Isso por conta que ele já está acostumado a fazer isso. Não quer dizer que o que ele fala é 100% verdade. Não, eu Sinceramente, compreendo isso. prefiro não pegar um ponto como esse, sabe? Eu compreendo isso, mas assim, ele tinha que dominar, fazer um corte ali naquilo que ele entende de biologia, naquilo que ele já entendeu, que realmente é fato e que ele domina, e usar apenas esse corte. Passou disso, ele fala, não, daqui pra frente eu não tem como eu falar. Aí eu vou estar sendo igual um religioso. Fora que o Antônio Miranda, o Marco, ele é um ativista, né? Ele é contra necessariamente a ideologia cristã. Ele é aquele ateu que combate mesmo o cristianismo, não é aquele, né? Eu também, mas só que aí que tá, a questão de cada um deles é diferente. Cara, A se questão você do ver meu perfil, você vai ver, esse cara não é ateu, eu não sou ateu nem religioso. Eu não sei se dá pra você entender isso. Mas, ó, essa questão do cristianismo, eu também sou igual a vocês. Pra você ter uma ideia, o Deus da Bíblia, Moisés, Abraão, construção, né? eu acho que é igual, Marcos. Por exemplo, Oi? eu e o Murilo aqui. Eu e o Murilo, a gente nem se conhece. E Murilo, tu tem alguma coisa semelhante comigo, só pra gente ser ateu? A gente concorda com o viés, alguma coisa? Só pra nós dois sermos ateu? Sei lá. Me dá uma citação de alguma coisa aí, por exemplo. Ué, não acreditar. Cristãos são chatos. A descrença, ô Rick. A descrença. Eu acabei de chegar, mas já entendi a questão. A descrença. Não acreditar, ué, não acreditar. A descrença ainda continua sendo pessoal, sabe, Cid? Principalmente na... Sim, eu sempre falo que é pessoal. É igual a crença é pessoal também. Inclusive, as pessoas que acreditam em Deus, elas têm ideias diferentes, né? Elas têm pensamento diferente, têm ideias diferentes também. Entendeu? Cara, essa palavra crença, eu levo mais para aquele lado filosófico da coisa, né? Essa palavra crença, mesmo que tenha sido criado pela religião, eu não sei se foi ou não, mas assim, se é mais usado lá, né? Cara, você que não é religioso, você também pode usar essa palavra. Por exemplo, eu posso falar, eu tenho crença na ciência. Qual é o problema disso, né? É a fé. A gente pode roubar as palavrinhas deles também, eles roubam da gente. É o seguinte, eu tenho fé na ciência, e aí, qual o problema? Não tem problema algum. Problema nenhum, né? Galera, eu vou ter que encerrar a live, que eu vou ter que sair. Mas depois aparecer de novo, vai trocar umas ideias. Brinca não, agora que nós estávamos falando mais sério. Cadê o Scooby-Doo? Quem é Scooby-Doo foi embora. Scooby-Doo, a galera pega a ar, né, mano? A galera não entende a... É que é aquele negócio, né, querem. Eu não tenho, tipo assim, um negócio, vou falar de uma forma bem ignorante. Existe muito assim, crente na ciência. Existe uma forma bem chula, assim. Acreditar na ciência não é um problema. Você pode falar, eu acredito na ciência. Só que não existe isso de, tipo, acreditar na ciência. Porque na ciência não tem como você ter fé na crença. Não tem como você ter fé na ciência. Eu tenho uma visão diferente do Murilo em relação à ciência. Eu acredito que a ciência ela trabalha com crença, mas eu prefiro não trazer essas questões. Eu prefiro deixar a galera dentro do paradigma dela mesmo. Mas a ciência ela trabalha com crença também. A fé que eu boto na ciência é a confiança que eu tenho que a ciência é competente para resolver certas coisas. Sabe por que a ciência até certo ponto. Sabe por que a ciência ela trabalha com crença? Porque ela já começa com hipótese, né? Mas hipótese não é crença. Ela trabalha com não saber, na verdade. Não saber é crença, o Murilo. Como assim? Que nem quando um cientista fala, eu acredito que isso aconteça assim, ele está crendo que isso possa acontecer. É crença. Certo. Todo conhecimento ele parte da crença. Todo conhecimento é parte da crença? Parte da crença. Como assim? Exatamente, por isso que você tem que se aprofundar nas coisas. Disserte, não, disserte. Tu já estudou um pouquinho do que seja descrença?
Olha, confesso que eu não fico me aprofundando em palavras, não. Então, Por exemplo, você as palavras acredita é que que tem o Mas, significado das coisas, né? mas de você certo. acredita que Durepox, quando você une a parte branca com a parte cinza, ele faz uma massa na qual vai endurecer igual uma pedra? Você acredita nisso? Mas até então isso aí é achismo, Cid. Não. O que é achismo, ô Murilo? O básico do básico é achar. Disserte aí o que é achismo pra nós. Agora você quer que eu disserte, né? Não, bom, Agora eu posso dissertar em relação ao que você me perguntou também. Você acredita, Cid, nessa questão do Durepox que eu falei? Que se unir uma parte na outra, você amassa, deixa homogênea, ela vai endurecer igual pedra. Tenho certeza. Depois que você acreditou que isso acontece, isso é um conhecimento teu. Você sabe, se eu pegar isso e fazer isso, eu posso consertar a coisa porque ela fica dura. Você tem um conhecimento através da sua crença, do que você acreditou que aconteceria. Sabe o que lasca as lives, mano? As pessoas, elas tentam convencer as outras, mano. A questão não é você convencer o outro, é você raciocinar, pra trazer raciocínio lógico, pô. Isso é bom pra mim e é bom pra vocês, pô. As pessoas, elas querem muito convencer a outra, pô. Como é que você quer convencer a pessoa do conhecimento que só você tem? Isso é ilógico, pô. Às vezes também eu vejo os caras trazendo Bíblia, né, pra conversar com certos crentes, né? Tem crente que não sabe nem de Bíblia, pô. Vai trazer Bíblia pra quê? É melhor trazer raciocínio lógico que trazer Bíblia. Então a questão da ciência trabalhar com crença é porque a ciência em si, ela é uma ideia, é uma ferramenta, na verdade. O ser humano, ele idealizou essa ideia e ele, de certa forma, ele deu um significado para aquilo, né? Então a ciência, ela é saber ou conhecer. Uhum. Então, assim, o ser humano, ele trabalha igual o Marcos estava falando, com a subjetividade o tempo todo. Entendeu? Ele é um ser que ele trabalha com pensamentos e ideias. Então, de certa forma, quando ele traz a hipótese, que você estava falando, essas questões todas aí, ele está trabalhando com a crença subjetiva, entendeu? Aí vai fazer análise, aí vai estudar, vai fazer os testes, tudo, né? Até ele chegar ao realmente saber, realmente chegar àquela conclusão. Mas antes disso ele tá em dúvida, ele não sabe ainda. O problema é que chega cara aqui que fala assim, ó. Então, é porque vocês não conhecem o C6, o H10 e o O5. É que o problema é que tem que falar o quê? Celulose. Só isso. É que o problema é por ser justamente uma ideia, tipo assim, não necessariamente é uma crença. Mas é uma crença, é porque na verdade, às vezes vocês não entendem muito. Por exemplo, digamos, suponhamos que, sei lá, vamos dizer assim, suponhamos que é que a crença é algo muito mais objetivo. Não, a crença é um conceito determinado pelo ser humano. Sim, mas é algo muito mais objetivo, é algo muito mais certo, algo muito mais direto. Tipo, uma ideia é uma ideia. O que é uma ideia? É uma ideia. É tipo assim. Uma ideia é uma ideia, tá certo, Murilo. Uma ideia é uma ideia. Não tô sabendo explicar. Mas. Uma ideia. Eu não tô. Normal, cara. Tipo, eu não sei o que fazer pra. Eu tenho um vídeo falando sobre. Tipo assim, pra tu entender que uma ideia é diferente de crente. É diferente de crença. Porque a própria crença é uma ideia também. E a própria ideia também é uma ideia. A crença é uma ideia, mas a ideia não é uma crença. A ideia é uma ideia. Cara, é muito estranho. Sim, é uma... Na verdade, cara, sabe por que a pessoa, o ser humano ele fica girando em círculo assim, ó. Por quê? Na verdade, eu nem sei quem fez essa desgraça, mano, mas eu tava falando a questão do conhecimento. Cara, os caras criaram essas questões de palavra, tudo isso, criaram um determinismo para cada palavra, aquilo é aquilo. E você, por não conseguir raciocinar fora desse paradigma, era isso que eu estava explicando pro ateu cético, você fica doido, mano. Você não consegue sair da caixa e você não consegue entender que você é que domina sobre isso tudo.
Por isso que eu falo exemplo, é por isso que eu falo que eu sou um utilizador de ideias, porque alguém determinou que isso é isso. A ideia é isso, quando, a vo- crença é isso, a ciência é isso, o português é isso, a matemática é isso, determinou. Então já é, você não consegue quando você pensar fala fora. simbolicamente, quando você usa Yeshua, né, que é o Jesus, simbolicamente, dentro do ocultismo, como arquétipo, aí tem um ateu que veio falar para mim, tá vendo? Vocês também acreditam em Jesus. Só que eles não entendem, cara, a questão do símbolo, da simbologia, da representação, do arquétipo, da comparação, das metáforas em movimento se tornando realidades em um mundo fora desse aqui. Mas é um mundo ideal, não é um Tudo mundo arquétipo. imaginário. Tudo arquétipo. Eu vou ter que Então, encerrar a live mesmo, galera, porque eu vou ter que, eles acreditam que a gente fala do Jesus da Bíblia. ter que resolver uma parada. Mas a questão é, só para refletir sobre isso, ô Murilo. Você sabe essas letras que a gente escreve aqui, ó, essas letras aqui? Isso é um desenho, pô. Uhum. E É um daí? desenho, uma ideia humana. Aí você Sim. dá um significado para isso, você determina isso e você fica girando em torno disso. Sendo que você Sim. é que domina. Se eu quisesse mudar a ideia de Deus, falar que a ideia de Deus é outra coisa totalmente diferente do que determinaram, eu poderia fazer isso. Só que diante da sociedade, eu ia ser chamado de Sim. louco. Se eu falar que 1 mais 1 não é 2, dentro do determinismo social eu sou um louco também, porque 1 mais 1 é 2. Não dentro do determinismo social, mas dentro, é um determinismo. dentro da realidade. Não é realidade. Isso aí que você chama de realidade é uma ideia do ser humano também, é um conceito humano. Até a própria realidade é um conceito humano. Um humano que deu significado para a realidade. De falar que o mundo físico é a realidade. O mundo que tu enxerga. Cara, na neurociência você estudar. É uma extração, né? É uma... 5% do que tu enxerga é real, pô. 5%. Igual foi você que trouxe a questão. Aonde Ou foi isso? o Nock que trouxe. Que, tipo assim, em relação ao conhecimento. O ser humano, ele desconhece muita coisa, pô. Ele, Uhum. ele sabe de pouca coisa, Ó, na verdade. Sim. Aquela hora daquele menino lá, aquele que eu faço, até o Danilo aí também, o Murilo, né? Murilo, eu tô falando sério, eu não tô. Quando eu falei de Oi. subjetividade, aquele menino lá, ele levou a coisa pro lado muito extremo. Eu falei da subjetividade assim, ela dá dois caminhos. Tanto para a pessoa que pense daquela forma do Iguadinho, quanto as pessoas que não pensam. Não é que uma vida é mais valorosa que a outra. Ela pode ser sim. Por exemplo, tem uma pessoa que mata pessoas e para ela a vida de qualquer um é mais inferior à dela, né? E tem pessoas que são boas, são pessoas que são éticas, honestas, que vivem a vida como deve ser e a vida das pessoas tem valor para ela. Então a subjetividade que eu estava falando é que cada coisa, cara, para cada pessoa é de uma forma. Não importa se é negativo ou não, se ela acha inferior ou não. Isso não é defender nada de bigodinho, cara. Deus me livre. Ou Deus não me livre também. Né? Mas é assim, é uma coisa assim. Quando eu falei de subjetividade, cara, não era para levar ao extremo daquela forma e deu uma distorcida no que eu falei. Já começou a falar que eu defendo Entendi. isso, que eu defendo aquilo. Não, de forma alguma. Eu entendi. É uma coisa que eu combato, cara, como militante político até. Porque eu sou de viés de esquerda, eu sou alinhado à esquerda. E eu combato isso com força e poder. Viva Lula! Tamo junto, ó. Fui. Abraço, Murilo. Abraço, Marco. Valeu, galera da Barra de Rolagem. Até uma próxima live, vamos pro próximo vídeo. Abraço todo mundo aí. Ó, Deus Beijo. existindo ou não existindo, tá tudo certo. Exatamente. É verdade. Valeu. Fui.